Olá, seja bem-vinda a mais esta aula e hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre como os óleos essenciais agem no nosso corpo. Então, nas outras aulas a gente já aprendeu alguns conceitos, o que é óleo essencial, o que ele faz lá na planta, e aqui a gente vai estudar um pouquinho nessa aula de hoje como eles vão agir literalmente no nosso corpo. Então, olha só que interessante, os óleos essenciais eles são extremamente rápidos. Lembra que a gente viu lá na aula sobre óleos essenciais, como ele é concentrado, como ele é potente, como é uma substância complexa? Então, por isso que ele age tão rápido. Em 20 segundos, você já vai ter os óleos essenciais agindo lá no seu cérebro, né? Então, através do sistema olfatório, que daqui um pouquinho eu vou explicar com mais detalhes, em 20 a 22 segundos, os óleos, as micromoléculas que se dissipam no ar, já estarão atuando no seu cérebro. Em 2 minutos, ele já vai estar na sua corrente sanguínea. E em 20 minutos, ele já vai estar em todos os seus órgãos e tecidos. Então, é muito rápido a forma de absorção dos óleos essenciais. No próximo slide, eu já vou explicar com detalhes para você como ele vai atuar em cada um dos setores do nosso corpo. Então, os óleos essenciais, eles atuam nas 3 esferas do nosso organismo. Na esfera fisiológica, né, no nosso corpo físico, na esfera psicológica, atingindo também o emocional, e na esfera energética vibracional. Então, vamos falar primeiro da parte fisiológica, como que ele vai atuar no nosso corpo físico. Então, lembra que os óleos essenciais possuem complexidade, muita potência, eles têm os elementos químicos naturais. Então, esses elementos químicos naturais, esses compostos químicos que vão agir diretamente nas nossas células, interferindo aí no nosso corpo físico, dando suporte para os diversos sintomas. Então, dependendo da forma que você vai escolher utilizar os óleos para o seu caso específico, ele vai ter uma ação. Então, olha só, nós temos óleos que têm ação anti-inflamatória, que têm ação antihistamínica ou antialérgica, que tem ações anti-inflamatórias. Então, todas essas ações dos óleos essenciais que ele faria na planta, ele vai fazer no nosso corpo físico. Então, quando a gente utiliza, por exemplo, o Deep Blue para dor, você vai utilizar de forma tópica, e depois eu vou explicar direitinho como ele é absorvido, e ele, por suas ações anti-inflamatórias, ele vai trazer um alívio daquela dor muscular, daquela batida, enfim, o problema que você tem necessidade no momento, tá? Então, ele vai atuar fisicamente nas suas células. E como que ele vai agir na parte psicológica, na parte emocional? Ele vai pelo sistema olfatório até o seu cérebro e lá ele vai fazer a modulação dos neurotransmissores, vai estimular o seu corpo, o seu cérebro a produzir o que é necessário e vai fazer a modulação dos neurotransmissores e isso vai se refletir no comportamento posteriormente. E na parte energética e vibracional, os óleos também têm uma ação muito expressiva, porque os óleos essenciais, eles são uma parte viva da planta. E todos os seres vivos, eles emitem uma vibração, né? O nosso corpo emite uma vibração geral do corpo todo, cada órgão tem uma vibração diferente e os óleos essenciais também. De forma geral, eles têm uma vibração muito alta, que vai interferir imediatamente na vibração das nossas células. Então, no próximo slide, a gente vai conferir como que acontece detalhadamente essa absorção e essa ação dos óleos essenciais. Então, como eu já falei para vocês, a gente pode ter 3 vias de administração, que seria a via tópica, por exemplo, que é ali a primeira. Então, o que vai acontecer? Se você passar o óleo essencial na sua pele, ele vai ter uma absorção nos tecidos, né, na derme, epiderme, vai ser absorvido, vai penetrar, chegando até a corrente sanguínea, e da corrente sanguínea ele vai se espalhar para todos os órgãos e tecidos. Aí nós temos uma segunda via de administração, que é a mais conhecida, é a mais popular dentro da aromaterapia, que é a via inalatória. Então, pela via inalatória, nós temos 2 tipos diferentes de absorção. Nós vamos ter a absorção pelo pulmão,
né? Ele é muito irrigado, ele tem microvasos, então ele rapidamente chega à corrente sanguínea, vai fazer o mesmo caminho como o da via tópica, porque ele vai entrar, né, as micromoléculas vão entrar no pulmão e vai ser absorvido ali, vai entrar na corrente sanguínea, vai para todos os órgãos e tecidos. Mas nós temos uma outra via de absorção através da inalação que é muito interessante e é uma das que mais a gente observa resultado rápido, que é inalando, e essas micromoléculas vão diretamente para o cérebro. Dos nossos 5 sentidos, o olfato é o único que se comunica diretamente com o cérebro. Então é muito rápido, o óleo essencial em 20 a 22 segundos ele já está no nosso cérebro e ele vai começar a agir imediatamente. Como que ele age lá no nosso cérebro? Ele vai até o sistema límbico, que é um composto de partes, né? Nós temos o hipotálamo, temos as amígdalas cerebrais, nós temos várias partes ali que juntas são chamadas de sistema límbico. É onde a gente armazena os traumas, os medos. Então, ali fica toda essa bagagem emocional. E quando a gente inala um óleo, quando ele chega nessa parte do sistema límbico, ele vai estimular o nosso corpo, o nosso cérebro a produzir o que está faltando para equilibrar as emoções. Então, uma pessoa que está muito apática, que está depressiva, que está triste, que está nervosa, tudo isso pode ser amenizado e até resolvido inalando os óleos essenciais. E em poucos segundos você já observa. Então, ele vai chegar lá no sistema límbico, vai estimular a produção de um neurotransmissor que seja necessário naquele momento e a gente vai ter a resposta através de um comportamento modificado. Por exemplo, uma criança que está chorando muito, se você colocar perto do narizinho dela um óleo de lavanda, um frasquinho de lavanda, ou passar na sua mão e colocar perto do narizinho dela, conforme ela vai inalando, você vai observar que ela vai se acalmando, até parar de chorar. Então, o óleo chegou lá no sistema límbico daquela criança, modulou os neurotransmissores, estimulou o que estava sendo necessário para trazer calma e refletiu no comportamento dela, de um choro para o silêncio, para a calma. Então, é assim que funciona através da inalação do óleo. E nós temos uma terceira via, que não é tão comum, mas que os óleos da doTERRA permitem, que é a ingestão. Então, quando você ingere um óleo essencial, ele não vai ser absorvido no seu estômago. Ele vai fazer todo o trajeto da digestão, mas ele vai ser absorvido lá no seu intestino, mais precisamente no intestino delgado. Da mesma forma que ele foi absorvido no pulmão e através da pele, né? Lá o nosso intestino também é bastante irrigado, então ele vai ser absorvido ali, vai para a corrente sanguínea e vai se espalhar por todos os órgãos e tecidos. Então essas são as 3 vias principais de absorção dos óleos essenciais: via tópica, inalatória e através da ingestão. Tá? Qualquer dúvida, você entra em contato lá pelos canais que a gente já falou na primeira aula e eu vou explicar direitinho para você novamente. E no canal do YouTube também nós temos outros vídeos, outros comentários, outras postagens que vão esclarecer ainda mais isso para você. Então continue com a gente, que na próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre os óleos carreadores, que é muito importante quando a gente fala de uso tópico. Quando a gente usar na pele, a gente vai precisar de um óleo carreador de qualidade. Então fique com a gente, na próxima aula você vai aprender sobre isso.